Nesse ensaio, sempre que o nome Ulisses ou Odisseu forem ditos, se trata da mesma pessoa. O personagem poderia também ser chamado por Laércio, apesar de não ser chamado aqui, sendo uma referência ao fato de ele ser filho de Laertes. A Odisseia, assim como o nome denuncia, é a história das aventuras e desventuras aturadas por Odisseu, um dos reis da ilha de Ítaca e combatente da Guerra de Troia. Seu enredo trata de todas as tentativas do Ítaco de retornar ao lar após anos de luta em solo troiano e como humanos, monstros e mesmo deuses agiram tanto para prevenir quanto para ajudar que ele chegasse ao fim de seu trajeto. Mas, como todas as histórias de tradição oral grega, essa não se trata somente disso, do mesmo modo que não simboliza também apenas uma aventura vivida por uma pessoa qualquer inserida em um momento do tempo. A figura de Ulisses, aqueles que o cercam, seu contexto, suas ações e quase todo o resto do que consiste a Odisseia é a cristalização pela mão virtual de Homero, do que se trata de várias lições a serem apreendidas e aprendidas pelos ouvintes, de modo que chame e prenda a atenção de quem chegue a ouvir sobre essa série de acontecimentos. Uma viagem que levou 10 anos, mas que na verdade não deveria ter durado mais que algumas semanas. Ulisses era basicamente um personagem carismático, e isso já diz muito mais sobre ele do que qualquer tentativa de se traçar o que pode ter sido um Odisseu histórico. Mesmo que sua vida possa ser representada por uma miríade de acontecimentos e desfechos, o que importa mais sobre ele é como ele era como pessoa, e nesse sentido, ele era consideravelmente particular. Durante os eventos narrados na Ilíada, que por si só carrega uma carga dramática muito mais pesada do que a sequência da qual nós tratamos esse ensaio, o rei de Ítaca se trata de uma figura tanto recorrente quanto fundamental, sua opinião sendo levada em alta estima, principalmente por ele ser, mais do que um dos príncipes gregos, um homem esperto. Para que ele não se passasse por ladino, por vezes era chamado de sisudo, já que seu aparente siso costumava ser maior do que todas as pessoas ao seu redor, principalmente de Agamenon, que tinha o hábito de ignorar os conselhos até de deuses e as ordens dadas por eles. Quando em conselho, as palavras de Dirceu eram acompanhadas de silêncio, com todos atentando bem para o que ele dizia, após o que se tem sempre alguém elogiando o quanto ele é sagaz. O respeito que se tinha com ele, contudo, não vinha somente dos seus companheiros de acampamento, sim também de quem estava do outro lado das trincheiras, nesse caso, dos muros. No canto 3 da Ilíada, quando Príamo, rei de Troia, pergunta a Helena sobre quem são os guerreiros que podem ser vistos do alto da torre onde se encontram, a princesa, em uma das vezes em que responde, aponta Ulisses, deixando notado que se trata de um homem cheio de estratégias e ardiloso. Antenor, junto a eles no local, confirma o que é dito, contando que Odisseu, quando jovem, já fora à cidade em missão diplomática, acompanhando Menelau, primeiro marido de Helena, e o elogiando pelo seu porte nobre e pelas suas poucas, mas sempre sábias palavras. Ulisses era conhecido pelos próprios co-personagens da história em que aparecia como sabido, inteligente e astuto, fossem eles amigos ou não. E tal era uma característica tão forte que, mesmo em peças que giravam nos entornos dos eventos da Guerra de Troia, conhecidamente Ílio, de onde vem o nome Ilíada, que ele era assim representado a todo momento, tornando-se uma espécie de efígie da esperteza. Em alguns momentos, tanto chegava a causar desconfiança. Na peça Ájax, de Sófocles, quando o chamado à guerra é feito para tentar fugir do embate, ele se veste de camponês, mistura um burro e um boi em um mesmo arado, cometendo o erro de propósito, e começa a semear terra com sal, na tentativa de se passar por louco. Como era muito conveniente que um homem tão esperto ficasse fora de condições em um momento tão específico como de se sentar praça e partir para Ilho, Palamedes, que foi arregimentar Ulisses, toma Telêmaco, ainda bebê, filho de Ulisses e herdeiro de Ítaca, dos braços de sua mãe, Penélope, e o coloca diante do arado tocado pelo rei. O carro é desviado e parado imediatamente, desmascarando o personagem. Entretanto, quem desconfiava dele conhecia sua capacidade, e foi acreditando na efetividade de seus planos que suas ideias foram acatadas, permitindo o desfecho da derrocada troiana. Como muros construídos com o auxílio dos deuses eram intransponíveis, a única forma de entrar em Troia sem derrubar sua proteção seria entrando pelos seus portões. E foi exatamente de Ulisses que partiu a ideia da construção do cavalo de madeira como uma falsa prenda para os habitantes da cidade, permitindo que infiltrados tanto invadissem a cidade como pudessem abrir caminho para o resto do exército grego. No começo da narrativa, os inoportunos pretendentes de Penélope, que não acreditavam no retorno do rei e que queriam se beneficiar da situação, relataram seu desagrado quanto à esperteza da rainha os ter sobrepujado,
dizendo que caso seu consorte realmente tivesse morrido, nada mais justo que permitissem que ela ao menos confeccionasse uma mortalha cerimonial para que os atos fúnebres fossem celebrados. A fim dos trabalhos, ela cederia aos apelos deles e permitiria que fossem até seu pai para que apontasse um novo marido. Com o consentimento dos pretendentes, ela inicia a confecção da dita mortalha durante o dia e pela noite ela se preocupa em a desfazer, para que pudesse ganhar tempo contra as investidas dos homens, tanto quanto os cansar. Quando uma serva atrai, contando sobre sua estratégia, os homens a pressionam para que ela cumpra sua promessa. Mas terem sido enganados não fazia com que os pretendentes fossem menos astutos que ela. Quando descobrem que Telêmaco, o príncipe, partiu escondido sob as ordens e guia de Atena em busca de notícias de seu pai, indo sem que mesmo sua mãe soubesse, e durante o alto da noite, aqueles se organizaram para que permanecessem alguns deles em uma ilha no meio do caminho. Seu plano era interceptar o navio tomado por Telêmaco, surpreendê-lo à traição e o matar. Porém, a esperteza e a ardilosidade de Tacense não era exclusividade de nobres e palacianos. Um dos grandes problemas durante as viagens de Odisseu era seus próprios homens e suas atitudes, tanto mesquinhas quanto ímpias. Desde abaterem o gado que pertencia a Hyperion, titã do Sol e da Luz Celestial, até abrirem o odre que continha os ventos que impediam sua volta para casa, acreditando que seu rei escondia ouro ali, suas atitudes imprudentes causaram infortúnio e impediram o retorno para a ilha natal. Suas ações, contudo, pareciam além da correção divina imposta comumente, e terminou por se provar como uma sujeira no povo ilhota que precisava ser purgada. Ítaca, então, precisava de purificação, assim como seu rei. Apesar de uma tamanha tendência naquele povo, nem todo habitante da ilha fazia jus à fama de seu rei. Para o bem ou para o mal, a despeito de ter se mostrado arrojado o suficiente para tentar enganar os homens que queriam usurpar a casa de seu pai, Telêmaco não era exatamente um espelho do seu genitor. Para que ele começasse sua viagem, precisou da intervenção de Atena, e que ela assegurasse que o protegeria em seu caminho, tendo até feito companhia e agido quase como embaixadora e diplomata durante essas andanças, coisas que ela bem conhecia dado sua patronagem. Ele demonstrou sua preocupação com o caminho por acreditar não ser apto para o percorrer, e talvez realmente não fosse, já que a deusa da sabedoria o escolheu para manter sob sua proteção por um tempo, algo que ela não teria dispensado a qualquer outro mortal. Quando o rapaz conseguiu seu meio para navegar, após sua partida, quando Penélope descobriu sobre a empreitada, expressou um temor igual quanto ao destino do filho, pois que ele não era nem conhecedor da conduta nem do ofício, considerando-se que havia crescido sem quem o instruísse para se tornar um verdadeiro adulto. Sua preocupação de mãe somente se aplacou um pouco diante da possibilidade de ele ser guiado por um deus. Ainda assim, não ter crescido na companhia de seu pai teve como resultado não ter as aptidões necessárias, não sendo exatamente um cidadão padrão de Ítaca. Apesar da profusão de opiniões sobre a história, parte considerável das pessoas que fazem críticas, tanto boas quanto ruins, à Odisseia, não fazem realmente ideia do que se trata seu enredo, ou nunca realmente leram, baseando-se ou em impressões de terceiros ou em traduções e adaptações mal feitas. Certos comentários sobre o livro são capazes de demonstrar imediatamente quando isso ocorre. Um caso disso é certamente com relação às mulheres da história e sobre sua interpretação sobre o seu papel. Independentemente de essa ser ou não a visão da sociedade helênica pelas quais as tradições uliceidas passaram, a apresentação de Homero apresenta tanto um respeito quanto uma centralidade enorme na figura feminina, sendo certas vezes as figuras mais respeitadas, outras as mais poderosas, quando não ambas. Começando-se com o enredo palaciano, os pretendentes inconvenientes de Penélope assim o eram por ser efetivamente a única forma que eles tinham de tentar fazer com que ela encontrasse um novo marido, indo até seu pai e demandando que escolhesse um entre eles. Nenhum dos dilapidadores dos patrimônios de Ulisses se atrevia a constranger a rainha mesmo que moralmente, tendo que apelar para a balbúrdia em sua morada na tentativa de a convencer. Qualquer meio que eles usassem que não esse poderia colocá-los em desgraça imediatamente, por quebrar os costumes ou prestarem um imenso desrespeito à soberana. E isso valia tanto para aqueles que eram naturais da ilha quanto aos que eram estrangeiros. Todas as suas investidas eram indiretas pelo fato de não poderem ser encaminhadas diretamente à mulher. Isso fica claro quando Antino e companhia ofendem a Telêmaco abertamente, assim como moral e fisicamente ao próprio Ulisses quando esse aparece disfarçado de mendigo. Mas em nenhum momento isso é feito ou pode ser a soberana do palácio.
Outras duas representações disso ocorrem quando o protagonista chega a Feácia, deparando-se com a princesa Nausicaa, que o resgata. A comparação que Homero rende à jovem é a Artemis, que para um grego antigo é bem mais que elogioso. Ela tomando suas próprias iniciativas, dirigindo sua biga, tomando diretamente a palavra a outros personagens, tecendo seus próprios planos para inserir o andarilho que encontrou na corte, ou seja, sendo ortodoxamente arrojada. Ali mesmo, outro exemplo são as honras de Ulisses já na corte. Apesar de o rei dos Feácios ser Alcino, o maior respeito é cedido diretamente à rainha Areta. Ele não somente mostra uma total deferência a ela, como em sua partida, seus elogios, desejos e votos de honra são direcionados diretamente à rainha. Como o autor deste ensaio costuma dizer, em casa latina, homem não mora. Certamente uma generalização não pode ser feita a todos os latinos pelo desconhecimento do caso francês, espanhol, romeno, etc. Mas em toda a América Latina, assim como na Itália, por mais que o direito romano centre a atividade social nos arredores do patriarca, a figura central de toda a família é majoritariamente a mãe. Quando um pai e uma mãe moram em casa, visita-se a casa da mãe. O mesmo vale para as tias e avós, e caso se vá à casa de uma nona, vai-se visitar a nona. E o nono, por acaso, também mora lá e se alimenta. E durante o estadia entre os Feácios, o comportamento de Ulisses é o mesmo, apesar do Mediterrâneo da época ser majoritariamente helênico, e não latino. Mas sustente-se o ponto. Outras personagens fundamentais são Circe e Calypso. Quanto a Calypso, mesmo ela aparecendo durante o relato do protagonista na Feácia, parte da pouca história contada sobre ela é relatada logo no começo da história, que compreende o quase fim da jornada para Ítaca. Apesar de retratada como uma ninfa, assim como os Zeus e os Olimpianos originais, ela é filha de Oceano, um dos titãs antigos, o que por si só já deveria conferir a ela um grande poder. Muito, novamente, não é dito sobre ela, contudo, sabe-se que era detentora do poder de manter Ulisses jovem e livre da morte. E quem conhece Zeus e Thanatos e os problemas que eles podem causar a quem tenta essa prática, sabe também o quanto significa o fato de ela o conseguir sem sofrer maiores consequências. Tudo isso além de ser colocada como uma das salvadoras do protagonista em um momento de necessidade extrema. Quanto a Circe, mesmo sendo tratada pela alcunha de maga, era também filha de um titã, e não qualquer um, mas ninguém mais ninguém menos do que o próprio Sol. Em uma das pouquíssimas vezes em que um deus masculino intervém no enredo e não é na tentativa de atrapalhar Ulisses, Hermes o alcança, fornece um antídoto para que a poção de Circe não o coloque em estado de transe, ele agindo em pessoa em benefício do Ítaco, aqui pelo fato de ele ser um deus da cura e da medicina, além de ensinar um modo a eles de se proteger contra o poder de metamorfose da varinha da maga, por ser também um deus de proteção, para que, diferentemente de seus companheiros marujos, ele não fosse transformado em porco. E o fato de ele ter saído ileso das investidas de Circe foi uma proeza tão surpreendente que ela muda completa e imediatamente de postura com relação a ele. Afinal, alguém que se mostrou invulnerável aos poderes dela deve ser tão poderoso como ela é. Com os fatos apresentados até aqui, tem-se claro que qualquer pessoa que argumenta que a Odisseia é fundamentalmente em visão puramente masculina ignora que a história conta as aventuras de um homem, porque o personagem principal é Ulisses e Ulisses é um homem. Não leu a história. Caso tenha lido, o fez com uma atenção tão baixa ou menos do que no caso que se tratasse de uma leitura puramente recreativa. Não faz ideia de como interpretar um símbolo literário. E esses pontos são levantados se considerando que as figuras femininas até aqui apresentadas são todas multidimensionais, não se tratando de elementos simples jogados nos versos por conveniência de enredo. Circe e Calypso, especialmente, são não somente duas salvadoras do aventureiro Odisseu em seus momentos de necessidade, mas se tratam de seres também terríveis, que podem ser facilmente a sua danação e fim, e não o são. E essa linha de argumentação não poderia estar completa em prol das mulheres da Odisseia, caso não se citasse um ponto central do enredo. Para qualquer desavisado que não conheça o épico e o ler desavisadamente, apesar de já datar de bem mais de 2000 anos, pode ficar confuso sobre quem é o ator central, Odisseu ou Atena, até porque a deusa aparece sistematicamente desde o primeiro livro até o último. As primeiras estrofes são dela, em um conselho no Olimpo, aproveitando-se da ausência de seu tio, Poseidon, que flagelava constantemente o rei de Ítaca, para propor ao seu pai e aos outros deuses que algo fosse feito sobre a situação. Trágicas ou comédicas, as vidas de todos os participantes da Guerra de Troia pareciam ter uma resolução,
menos a do homem que deu início ao fim do conflito. Isso, além de sua família também estar havia anos sofrendo graves agruras. Essa foi a primeira e longe de ser a última intervenção dela. E dos outros filhos de Zeus, talvez somente Hércules tenha trabalhado tanto, até porque, em definitivo, depois que ela resolveu falar em favor dos seus preferidos, ela teve bem pouco descanso. Quando Ulisses chegou naufragado à Feácia, foi ela quem o livrou de um ferimento fatal nas rochas e escondido do tio novamente para evitar brigas no Olimpo. Foi ela quem apareceu em sonho para Nausicaa, a conduzindo a ir próximo ao lugar onde o herói se encontrava para que pudesse agir em seu socorro. Foi também ela que convenceu a Telêmaco a sair de casa em busca do seu pai, para que ele pudesse crescer em sua viagem, tornando-se um homem formado, ativo e digno de ser o herdeiro do rei. Não bastasse isso, foi ela quem providenciou o barco para a viagem. Embarcou junto a Telêmaco, disfarçada, para o guiar e proteger no caminho. Ela mesma o acompanhou por parte do percurso percorrido por ele por terra. Foi ela quem anunciou aos feácios a presença de Ulisses, para que eles se admirassem da visão dele e então o tivessem em suas graças. Sempre que Penélope sofria no palácio pelo seu marido e chorava pelas próprias desventuras, era ela quem embalava em sono até que a rainha se recuperasse, além de ter também aparecido em sonho a ela, levando um augúrio. Ela também se preocupou em disfarçar o herói após o retorno ao lar, para que pudesse planejar de perto sem ser reconhecido, e o aconselhou sobre como proceder, e o ajudou a formular seus planos para acabar com os pretendentes que constrangiam sua casa, sua família e o tentavam usurpar. Durante os dois confrontos finais, ela estava presente, ou lutando de próprio punho, ou observando seus protegidos e os desviando dos golpes de seus inimigos. Enquanto todos os outros personagens estavam ocupados vivendo os eventos, era ela a agente que tentava fazer com que eles ocorressem em primeiro lugar. Ela planejava e executava para que tudo ocorresse como devido, apesar de ser constantemente atrapalhada por uma figura recorrente em particular. Todos os filhos de deuses que não eram eles mesmos deuses ou que eram grandes devotos seus recebiam dos seus favores muitas vezes copiosamente. Representar isso em contos era a forma de reafirmar a devoção e a piedade como deveres morais e éticos. O que causou toda a peregrinação até a volta a Ítaca foi uma oração que o ciclope Polifemo fez a seu pai, Poseidon, após ter sido classicamente enganado por ninguém. Seu pedido foi consumado e o herói levou mais anos em uma busca que não deveria ter levado semanas. Quando Telêmaco chega à corte de Menelau, o leitor que acompanhou a Ilíada, mas que tem seu primeiro contato com a Odisseia, é surpreendido ao se deparar com Helena, restituída ao seu lar e feliz ao lado do seu antigo marido Salvador. E isso é ainda mais surpreendente quando se considera a cena da torre. Troia ainda em pé, na qual, após arrebatar o príncipe troiano Paris, sequestrador de Helena, para o seu quarto e chamar a bela mulher para que fosse ver seu novo amante, Afrodite é pesadamente confrontada. Considere-se que Afrodite não era somente filha de Zeus, mas literalmente carne da própria carne de seu avô, Urano, logo praticamente 2 gerações anterior ao rei olimpiano. Considere-se também que antes de ser historicamente levada à Grécia, ela, a Ceprina, era uma terrível deusa da guerra no Chipre. Como um último ponto, leve-se em consideração que o posto de deusa do amor por si só já confiava um poder terrível, sendo tão terrível quanto o próprio amor. E, ainda assim, após discutir amargamente com a deusa, Helena sai ilesa e se encontra feliz de volta a casa e à sua vida antiga. Afinal, dos 4 filhos coevos de Leda, ela era um dos 2 filhos de Zeus com a rainha, logo preferida. Além disso, logo no começo da Ilíada, quando Agamenon, forçado por Apolo, precisava devolver sua presa de guerra, Criseida, a seu pai e arauto do próprio Apolo, Criseu, o rei de Esparta toma para si a cativa de Aquiles, a bela Briseida. Magoado e se sentindo lesado, Aquiles vai chorar à beira do mar pela ajuda de sua mãe, Tétis, para que seja vingado por terem subtraído sua bela concubina. E essa, por sua vez, pede para que Zeus dê derrotas aos gregos para que a conta a seu filho seja devidamente paga, o que é garantido, e se desenrola em todos os eventos narrados da história. Esses e outros exemplos mostram que os filhos e devotos dos deuses eram tanto favoritos quanto protegidos efetivamente pelos seus padroeiros. Mas Ulisses ia na contramão, pois que, mesmo devoto, era Atena quem tinha que ativamente agir em favor do bem dele, dado que, como pessoa, era complexo e às vezes difícil de se lidar. Quando a ninfa Ino pulou em sua jangada, compadecida da situação do viajante,
cedeu o véu para que ele amarrasse ao peito para se proteger da tempestade enviada por Poseidon, e mandou que ele o fizesse se jogasse ao mar, pois assim se salvaria. Quando da partida da ninfa, Odisseu responde: Eu desobedeço. Seu argumento era que o mar estava muito revolto, e que isso era um perigo para ele. Mas esse era exatamente o problema que Ino queria resolver quando cedeu o tecido. E o mar revolto era o que o atingiria com o tempo, de qualquer maneira, já que a tempestade estava destruindo sua jangada. Quando ele e seus marinheiros partiram da ilha de Circe, ela disse claramente: Não parem na Ilha do Sol, pois se o fizerem, vão comer do seu gado, e caso sim, todos os seus companheiros vão perecer. Vencido pelos argumentos e número dos marujos, ele cedeu. Os homens comeram os bois, e todos menos ele pereceram entre os monstros Scylla e Caríbides. Quando Elo prendeu os ventos desfavoráveis em um alforge e disse que não descuidasse de conteúdo em vista do cansaço, mas já ao alcance de vista de Ítaca, ele dormiu, deixando seus homens gananciosos querendo abrir o bolsão, pensando ali haver ouro que o seu senhor escondia só para si. Ao abrirem o alforge, todo o progresso até ali foi desperdiçado, e os ventos os levaram de volta à ilha de Éolo. Quando foram embora das terras dos Cíclopes, tendo se safado de uma primeira pedra enorme, vinda de Polifemo, diretamente da costa, ele só sabendo da direção do barco por ter ouvido os gritos de ofensa de Ulisses, seus marujos pedem para que ele não grite novamente, ou eles poderiam ser interceptados. Vingativo, ele não só grita novamente contra o Ciclope, como ainda revela seu verdadeiro nome. E como saber o verdadeiro nome de algo oferece controle sobre aquilo, eles não só levam uma nova pedrada, que quebra o seu barco, como ainda Polifemo passou a saber exatamente quem apontar para Poseidon para que ele castigasse. Resultado: a Odisseia. E não bastando ser extremamente teimoso, Ulisses também era um mentiroso inveterado. Sempre que sentia que deveria se resguardar, ele não somente se evadia das perguntas, omitindo alguns fatos ou inventando uma história qualquer, ele inventava um enredo gigante sobre ser, a cada vez que era perguntado, alguém completamente diferente. Ele fez isso com os fiaços, fez isso com seu porqueiro Eumeu, ao retorno a Ítaca, fez ao retornar disfarçado ao palácio para os presentes, fez novamente mesmo para Penélope, e apesar da desculpa de ter de se proteger, mesmo após acabar com todos os pretendentes que constrangiam sua esposa, quando foi em busca de seu pai, que estava em luto por ele, Ulisses mentiu para Laertes somente pelo bem do jogo, contando a verdade para o velho logo após para ver sua reação. Esse era o tamanho do problema que Atena tinha em mãos, e ela sabia bem disso, pois que após os fiaços o deixarem na praia, a deusa o abordou, transformado em um jovem pastor. Ele mentiu para ela também. Aqui ela riu, se revelou diante dele, disse que ele não tomava jeito mesmo, e continuou com seu plano. Ela já o conhecia sendo assim, e tanto seria útil, assim que ela não desejava que ele se revelasse até que o momento oportuno chegasse. Então, tudo se mantinha nos conformes. A Odisseia é uma história sobre renovação e correção de rota. Como dito anteriormente, Ítaca estava impura e precisava que isso fosse corrigido. O caráter da marujada era uma representação do problema, e como um bom símbolo para a analogia, nenhum deles retornou para o lar. E de forma providencial, já que, pelo que se via do caráter deles, qualquer um ali teria facilmente deixado escapar o fato do retorno do rei, e mesmo o plano de uma deusa estaria frustrado. Outro demonstrativo eram os pretendentes de Penélope. Apesar de alguns estrangeiros, havia ali um número enorme de tacenses, e a fina flor da ilha era também a sua parte mais corrupta. Nenhum sobrou. A professora Lúcia Helena Galvão fez uma ótima interpretação da história, a sintetizando no véu da ninfa Ino. Nada havia sobrado para Ulisses, a não ser o dom de uma deusa, que exigia que ele protegesse seu coração, pois, apesar de todos os seus defeitos, ele era um homem bom e honesto, que só queria ver seu lar de volta, e que obedecesse a uma divindade. Tudo o que o atrapalhava ou corrompia foi deixado ao longo do caminho, e quando ele chegou à Feácia, tudo o que possuía era ele mesmo, sequer suas roupas haviam sobrado. Ele estava pronto para voltar para casa. Para se fazer uma Odisseia, é preciso que se entenda que se precisa de dois Ulisses, um que começa e um que termina a história. E o que ambos têm em comum é o seu coração. O resto foi eliminado. Deuteragonismo também é algo importante, pois o personagem principal é uma família e uma deusa que a protegia. Precisava-se entender que o autor deu um papel não só de destaque, como fundamental às mulheres, e que qualquer tentativa de fazer diferente dele e chamar de inovação não passa de demagogia.
É fundamental que se tenha uma Atena retumbante, com uma presença e carisma tão fortes que dispensem a necessidade do resto do Olimpo participar tão ativamente do enredo. É preciso de um jovem tolo e inseguro que saia da casa criança e retorne homem e herdeiro. Muitos dizem que a história não cabe em algumas horas de narrativa, pois que se viaja muito a muitos lugares e se tem muitos personagens. Nem tanto. Boa parte da viagem é contada pelo próprio Ulisses em pouco tempo para Alcino, Areta e seus convidados. E personagens de importância menor duram poucas estrofes. E era essa a tendência desde a Ilíada, além da narrativa começar já em seu fim, o herói partindo da ilha de Calipso. Lembrar-se que a história se passa nas ilhas gregas é também importante. Talvez o seu espectador saiba que um dos titãs poupados na titanomaquia, que é a guerra entre os titãs e os deuses, foi o Sol, e que se existe algo em abundância no Mediterrâneo, é a luz solar. Dessa maneira, pode não ser conveniente que a história pareça se passar em um dia nublado em Londres. Outra coisa necessária em uma representação da Odisseia é humildade. Tudo que precisava ser colocado ali já foi, e de forma magistral, aliás. Não se pode fazer um trabalho melhor que Homero, pois ninguém tem essa capacidade. A única forma de a Odisseia ser retratada melhor do que na transcrição original é se o próprio Homero resolvesse recontar a história.